Shalom, amados. Glória a Deus. Vamos começar. Essa é uma celebração de Páscoa um pouco diferente. Muitas vezes, quando a gente pensa em Páscoa, vem um sentimento um pouquinho mais de cruz. Mas eu quero que esse final de semana, essa celebração, venha um sentimento de ressurreição, de oportunidade, de vida, de celebração, do Deus que faz, do Deus que torna novas todas as coisas. A alegria de estar na presença do Senhor e saber que Ele nos deu vida plena. Amém? Por isso nós queremos fazer essa celebração diferente esse ano. E nos alegrarmos na presença do Senhor, porque Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, Ele foi imolado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Aleluia. Te adoramos, Senhor, e celebramos na Tua presença com alegria o fato de que o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, aquele que nos resgatou, que nos comprou, que nos fez povo teu, ovelhas do teu pastoreio. Te adoramos, Senhor, nessa hora. Bendizemos o teu nome, Senhor, por isso, porque nós podemos celebrar em alegria diante do Senhor, porque nós sabemos que o túmulo ficou vazio, nós sabemos, ó Deus, que o Hades foi vencido, nós sabemos, ó Deus, que o inferno foi vencido, que as chaves estão nas mãos de Jesus, e Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Por isso, Deus, nós celebramos diante de Ti, porque a vitória foi conquistada, foi garantida, e nós podemos ter a expectativa, a esperança, nós podemos olhar para frente e saber que a eternidade nos espera contigo, porque o Senhor, o autor da vida, é o Deus bom, digno de ser adorado, e diante de Ti nós celebramos nessa hora, Senhor. Diante da Tua presença, nessa hora nos rendemos, porque dizemos, Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Glória ao Teu nome, Senhor, glória ao Teu nome. Adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Digno é Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Juntos. Digno, yeah, tu és santo. Digno de louvor, tu és digno, Deus, tu és digno, oh. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pode sentar e abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler até o verso 4. Êxodo 12, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Até aqui tá bom. Quando a gente olha a descrição aqui de Êxodo 12, a primeira coisa que Deus está destacando aqui é o início de um novo ciclo, início de um novo ano, início de uma nova etapa do agir de Deus, não apenas sobre o povo de Israel, o povo hebreu, mas também um agir de Deus sobre a terra, porque afinal de contas, quando Deus está estabelecendo este é o primeiro mês, e Ele diz, esse mês da Páscoa é o primeiro, Ele está refazendo o calendário, Ele está refazendo a chamada cosmogonia, ou seja, aquilo que os antigos tinham como descrição da criação do mundo, e agora o Senhor está se colocando aquele que estabelece o tempo, as estações, aquele que conduz a história, aquele que torna novas todas as coisas. E Deus diz aqui então que eles deveriam fazer a celebração no primeiro mês, no 14º dia do mês, e hoje nós estamos no 14º dia do mês de Nissan, estamos começando essa nova etapa, não é? Celebramos já o início do ano, e Ele diz aqui, façam isso em família, e é isso que eu quero fazer nessa noite, convidar você a celebrarmos como família, a celebrarmos como povo de Deus, família de Deus, esse momento especial. Mas quando a gente olha para a descrição, não é, do que aconteceu, como Deus conduziu as coisas, nós sabemos que cada praga era o exercício de juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga vinha sobre os egípcios, mas Deus poupava os seus, não é? Então os hebreus estavam na terra de Gósen, não é? As pragas não vinham contra eles, mas sobre os egípcios, porque Deus estava demonstrando para eles quem era o verdadeiro Deus, quem era Senhor. Ele estava estabelecendo ali de forma clara quem de fato era Deus, quem estava no trono. E Deus trazia então o juízo sobre eles. Lá em Êxodo 12, o verso 12, né, o capítulo a gente já leu, mas para o verso 12, ele diz, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então é Deus estabelecendo ali, através do seu povo, declarando, eu sou o Senhor, e trarei juízo sobre os deuses do Egito. Lá em Josué capítulo 24, os versos 14 e 15 nos mostram o resultado disso. Porque quando Deus vem e corrige isso, logo no primeiro momento, tira o povo do Egito, e já estabelece esse novo calendário, estabelece um novo momento, a declaração de senhorio, o povo então atravessa o deserto, chega em Canaã, e aí a gente vai lá em Josué capítulo 24 e vê o resultado do que Deus tinha feito ali. É o momento em que Josué se volta para o povo e diz assim, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está dizendo lá, eu sou o Senhor. O povo está entrando na terra, está tomando posse da terra, né? Josué, na verdade, já está no final, aqui nesse processo aqui, e ele está dizendo, olha, vocês escolham, vocês querem voltar atrás, vocês voltam. Vocês querem servir os deuses do Egito ou dos amorreus que habitavam essa terra? A decisão de vocês é sempre uma decisão. Vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. E então ele diz, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, aquele que nos apareceu, aquele que se apresentou a nós como o Senhor da história, como o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Amém? Então, Deus está fazendo isso, reorganizando tudo no povo. Porque se nós lembrarmos, quando Jacó desce, né, primeiro José desceu para o Egito, né, ele foi para o Egito primeiro como escravo, se tornou o segundo mais importante do Egito. Na verdade ele se tornou o mais importante porque ele era como pai para Faraó, né, e Deus deu a ele uma autoridade tal, que ele era como pai para Faraó. E então José vai, depois Jacó desce com toda a família, um grupo de aproximadamente 70 pessoas, desce para o Egito também, e José vai cuidar da família. E então eles ficam ali por cerca de 400 anos. Nesses 400 anos que o povo está ali no Egito, obviamente eles estavam debaixo também da influência da cultura egípcia. Por isso, quando o povo está caminhando, muitos deles diziam, é melhor voltar para o Egito. Se apegaram à cultura egípcia, se apegaram ao estilo de vida egípcio, se apegaram à maneira de ser dos egípcios. Então eles queriam voltar. Então Deus está fazendo um rearranjo, uma reorganização do povo na mente deles, na cultura deles, na espiritualidade deles. É isso que Deus está fazendo. Deus está trazendo uma nova visão para o povo. Em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver no primeiro verso a declaração de quem é o Senhor. Quem é esse Deus que se apresenta para eles? Quem é esse Deus que diz para eles, eu sou o Senhor? Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eu quero pegar apenas esse verso e 3 pontos nesse verso. Em primeiro lugar, no princípio criou Deus, ou seja, Deus está estabelecendo a verdadeira cosmogonia, a verdadeira descrição da criação, de como o universo veio a existir. Deus está fazendo isso agora, e ele diz, no princípio criou Deus. Então no princípio, quando nada mais existia, quando não havia mais nada, a única coisa que existia era Deus. Era apenas Deus, tudo era apenas Deus. A segunda coisa que ele diz é, no princípio Deus criou. Deus criou. Ele elimina toda a possibilidade de politeísmo. É aquilo que ele vai ensinar para o povo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele vai ensinar ao povo, adore ao Senhor porque Ele é único. Ele é o único Senhor. Então Deus tem o seu próprio calendário. Por isso nós estamos fazendo a nossa celebração hoje. E não no final de semana que vem, que é um feriado, mas não é o calendário bíblico. Amém? Então Deus tem o seu próprio calendário. Ele é Senhor do tempo. O calendário, em muitos momentos, em muitos lugares, foi mudado, foi alterado. Mas ele foi alterado para consagrar meses a entidades espirituais. Mas Deus está nos chamando sempre a voltarmos à origem, a voltarmos ao começo de tudo. Por isso Deus estabelece no seu calendário o padrão do céu. É o padrão do céu. O que nós queremos não é o padrão que o mundo oferece.
O que nós queremos não é o que todo mundo faz. Aleluia, né, irmãos? O que nós queremos não é fazer o que todo mundo faz, senão a gente iria outra vez para o próximo final de semana e dizer assim: bom, todo mundo faz no feriado, vamos continuar fazendo no feriado. Mas nós queremos mais do que fazer o que todos querem, nós queremos fazer o que Deus quer. Amém? Então, ano após ano, Deus tem nos chamado a vivermos as festas com essa fidelidade ao calendário, e a cada ano nós vamos ajustando, vamos fazendo isso, né? Por isso nós decidimos fazer essa celebração como celebração de família, porque Deus diz: as famílias estejam juntas para celebrar esse momento de novo começo. Agora lembre uma coisa, quando Deus fala para eles: esse vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, Ele já está implicitamente dizendo: terão outros. Amém? E Deus já está estabelecendo: nos próximos anos, vocês devem celebrar a Páscoa nesse mês. Ok? Então Deus está dizendo: devem celebrar a Páscoa certo, da forma correta, e façam em família. Por isso nós decidimos por uma celebração cheia de alegria. Por quê? Os hebreus não sabiam o que viria quando eles estavam ali. Cada praga foi uma surpresa. Ainda que eles não fossem atingidos e castigados pelas pragas, eles não sabiam o que seria e como seria. Eles não sabiam. Então agora Deus manda Moisés anunciar que vem outra, mas eles não sabem o que vem. Então Deus apenas manda que eles se recolham nas suas casas, e naquela noite eles celebrem a Páscoa, marcando as casas com o sangue do cordeiro. Então eles matariam o cordeiro, e eles marcariam a casa com o sangue desse cordeiro, e então ficariam em casa. Em casa. O que ia acontecer lá? A morte viria sobre toda a terra do Egito. Mas as casas marcadas pelo sangue seriam poupadas. As casas marcadas pelo sangue do Cordeiro não receberiam a punição da morte que viria sobre toda a terra. Mas eles não sabiam como isso ia acontecer, o que ia, qual o alcance. Os hebreus não sabiam o que viria ou como seria a última praga. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós olhamos para trás e nós podemos ter o relato bíblico daquilo que veio. Eles estavam apreensivos. Nós temos certezas. Depois, ano após ano, eles passaram a celebrar com alegria. E nós, ano após ano, temos celebrado com alegria. Eles olham para trás e veem o que Deus fez de libertação. Eu e você olhamos para trás e vemos a cruz e vemos o túmulo vazio. Então nós celebramos por causa disso. Amém? Aleluia por isso. Nós celebramos sim a morte na cruz, mas nós celebramos a ressurreição. Nós celebramos o Cordeiro que foi morto por nós. Jesus, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Eu e você celebramos sim a cruz, porque Jesus, o nosso Salvador, Ele pagou o preço por nós ali naquela cruz. Mas nós celebramos o fato de que nem a cruz, nem o Hades, nem o inferno puderam deter Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E não foi algo que aconteceu assim. Não, Ele avisou. Não deveria ser surpresa para ninguém, mas Ele avisou. Os profetas anunciaram. A Bíblia nos fala a ressurreição ao terceiro dia de Jesus. A cruz é sim o centro, mas sem ressurreição não há valor na cruz. Amém? Se Jesus tivesse apenas morrido e acabado ali, estaríamos perdidos.
mas porque a Bíblia nos diz que Ele tomou as chaves do Hades, do inferno e da morte. Porque Ele tomou nas suas mãos a autoridade, não só nos céus, mas na terra e debaixo da terra. Nós sabemos que eu e você estamos garantidos por Ele. Estamos garantidos por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Atos 2, 24. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. E quando Jesus levantou dentre os mortos, uma nova vida nos foi dada. Uma nova raça começou. Não mais a raça contaminada pelo pecado e condenada eternamente em Adão, mas agora uma nova raça daqueles que nascem de novo em Cristo Jesus e são feitos novas criaturas, porque são transformados em filhos de Deus. Deus transforma tudo, e eu e você podemos olhar para a ressurreição de Jesus e saber Ele venceu a morte. Então eu e você também vencemos com Ele, porque sabemos que com Ele morremos, sabemos que também com Ele ressuscitaremos e teremos a vida eterna com Ele. Amém? É assim que nós queremos celebrar nessa noite. Queremos viver esse momento de alegria diante do Senhor, porque Deus é o Deus que nos dá vida e faz novas todas as coisas. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos um instante. Quero convidar você a adorar um pouquinho mais, pensar um pouquinho na letra desse cântico, porque tem falado muito comigo, e eu creio que pode falar com você. Permita que o Senhor ministre ao seu coração. Mais
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma bagunça santa? Agora vamos bagunçar essas cadeiras. Vocês vão se levantar, vão pegar as cadeiras. Eu quero convidar vocês a fazerem grupos de aí 6 pessoas aproximadamente, tá? Vamos fazer isso, vira as cadeiras, fazem os grupos aí, as rodas, para todos verem todos. E aí, Fábio, nós vamos encerrar a transmissão, porque agora, ok? Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando agora, em nome de Jesus. 6